Você já esteve num lugar que quando você entrou, você sentiu-se mal nesse lugar? Que quando você entrou, a atmosfera do lugar dava um aperto no seu coração, te dava uma tristeza, te dava uma angústia de estar ali? E você ficava se perguntando, por que é que eu tenho esse sentimento? Olá, eu sou Rodrigo Marques e esse é o nosso canal Convite a Viver. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre traumas na infância. A palavra de Deus no livro de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 11, diz que fala sobre amadurecimento. Ele diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança e raciocinava como criança. Mas, depois que me tornei homem, ele diz, eu amadureci as ideias. E é dentro desse contexto que hoje eu queria falar com você. A palavra do Senhor, ela fala sobre um amadurecimento, onde você sai da fase de criança, de conhecimento, de aprendizado, e você atinge a fase de amadurecimento, onde as coisas que você faz não é mais de qualquer forma, não é mais de qualquer jeito, porque você tem um conhecimento. E isso é bom porque quando nós crescemos, nós entendemos e nós vivemos o melhor. Nós sabemos diferenciar o que é certo e o que é errado. E por saber diferenciar o que é certo e o que é errado, nos tornamos bons e nos tornamos melhores. Ou vice-versa, nos tornamos piores. Mas o amadurecimento para o ser humano, ele é crucial. Então ele diz, você não é mais criança, então você não tem mais atitudes de criança. Você agora é um homem, você agora é uma mulher. E as suas atitudes têm que condizer com alguém que tem experiência, que conhece as coisas. Pois bem, na ciência, ela explica que o cérebro do ser humano, ele tem o consciente e o inconsciente. Consciente, subconsciente e o inconsciente. O consciente é tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo, é o momento que você está vivendo, é o agora, é o apalpar. É o consciente, é o que você enxerga, é o que você vê, é o que você está vivendo na hora e no momento. Mas o subconsciente e o inconsciente são coisas que ficam gravados e você quase não tem um acesso real. São coisas que ficam guardadas no HD do seu cérebro. O seu cérebro, ele é melhor do que 1 milhão de computadores juntos. O seu cérebro é uma obra-prima da parte de Deus. Ele trabalha de uma maneira fantástica. E por que eu estou falando sobre consciente e o inconsciente? Porque você amadurecer o consciente é fácil. Porque quando eu era criança eu não queria talvez dividir, mas depois que eu me tornei adulto eu entendi que dividir é necessário. Quando eu era criança eu falava, é meu. Eu quero trazer a clareza do entendimento. De um entendimento que, se o consciente é o que a gente sabe, a gente consegue facilmente mudar. Mas e no inconsciente? É quando é lá dentro. Sabe por que eu estou falando disso? Eu falo porque grande parte da maioria das nossas ações por emoções são da parte do nosso inconsciente. São coisas que a gente não entende. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo? Você já entrou em lugares onde você sentiu que não estava bem, que aquele lugar não te fazia bem e você não sabia entender ou não sabia explicar? Para que fique mais fácil, eu vou te contar uma experiência que eu vivi. Na minha experiência de vida, eu me lembro da escola, fase de escola. Eu me lembro que minha mãe me deixava no portão da escola e naquela época as escolas tinham os portões de entrada e tinham os paredões que era com coluna, sem coluna, com coluna, sem coluna. E as mamães, elas ficavam no meio daquelas colunas vendo os filhos entrarem. E eu me lembro que minha mãe, ela ficava ali no meio da coluna e ela ficava esperando eu entrar, atravessar todo o corredor e chegar à sala de aula. Mas eu lembro que quando eu pisava o meu pé dentro da sala de aula, eu era tomado por uma angústia tremenda. Eu, quando entrava dentro da escola, eu sentia uma tristeza profunda. E isso não se deu só no prezinho, não foi só
ali de quando eu era criança. Quando eu fui pro primário também, eu me lembro que minha mãe dizia assim, olha, no prezinho você chorava para não entrar, porque eu chorava. E muitas vezes a minha mãe até me trazia de volta para casa. E ela falava, mas por que você não entra? A escola é boa, a escola é um lugar de aprender, a escola é um lugar onde você vai arranjar amiguinhos. Mas eu tinha uma tristeza muito grande dentro da escola. E quando eu comecei o primário, ela falou, agora você trocou de escola, agora aqui as crianças já cresceram, se você ficar chorando, as crianças vão ver e aí elas vão ficar brincando com você. Não pode chorar. E eu me lembro, né, que para manter uma pose eu entrava e dizia que estava tudo bem. Mas na verdade, quando eu entrava na sala de aula, eu era tomado de uma angústia, de uma tristeza. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que no prezinho tinha um morro bem alto. E quando as crianças eram liberadas para brincar, eu não queria ficar junto com as crianças. Eu subia naquele morro e ficava no alto daquele morro isolado. E eu ficava do alto daquele morro olhando pro sentido de onde estava a minha casa. E ficava na minha cabeça, eu não queria estar aqui, esse lugar não é para mim, eu queria estar em casa. E eu me lembro que aconteceu da mesma forma como eu fui para uma outra escola que tinha também um morro nessa outra escola. E nas horas dos intervalos eu sempre descia, mas eu não ficava com as crianças. Tinha um lugar que era no pátio, lá no fundo do pátio, no fundo da escola. E eu ia para esse fundo da escola e eu subia esse morrinho e eu sentava no alto daquele morro e ficava olhando em direção à minha casa. E ali era um sentimento de tristeza muito grande. E assim foi na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima, oitava. Eu troquei de escola para escola e entrava em uma e sentia tristeza e angústia, entrava em outra, sentia tristeza e angústia. E aqui agora, e eu quero dar uma pausa agora para explicar para você o do porquê desse sentimento. Eu, na verdade, eu ficava me perguntando, eu ficava falando para mim mesmo, eu acho que eu não nasci para a escola. Eu lembro que eu e minha mãe discutíamos muito por causa de estudo. E chegou uma hora que minha mãe se cansou, a minha mãe falou assim, sabe de uma coisa, eu vou abrir mão, se você quiser parar de estudar, para. E eu parei de estudar, porque entrar na escola me fazia mal. E aí eu me lembro que eu falei, bom, tô livre de escola agora, graças a Deus, não vou precisar mais estudar, eu vou arranjar um trabalho. E eu arranjei trabalho e fui trabalhar. E eu me lembro que eu me casei. E depois que eu me casei, a minha esposa, a Denise ama estudar. Ela tem faculdade, tem cursos técnicos, ela é uma apaixonada por estudos. E aí a gente começou algumas discussões, porque ela dizia, Rodrigo, pelo amor de Deus, você tem que estudar, você tem que terminar os seus estudos. E aí começou a voltar aquela tristeza de novo, porque eu falei, escola de novo? Poxa, minha mãe já me liberou, agora eu casei, é a minha esposa. E aí eu lembro que a gente discutia muito, brigava muito. E chegou uma hora que a Denise disse assim, Rodrigo, eu abro mão, se você não quer estudar, não estude, vai ser ruim só pra você. E aí eu falei, graças a Deus, parou. Mas chegou um momento que o meu patrão no emprego disse assim, Rodrigo, eu te coloquei num cargo alto e nesse cargo, infelizmente, você não pode permanecer se você não tiver estudo. E aí voltou tudo de novo. E eu falei, vou ter que estudar. E aí fui forçado a estudar. Por quê? Porque eu queria manter o meu trabalho, eu precisava do meu trabalho. E aqui eu faço uma pausa novamente só para dizer, só para falar sobre isso. Esse ano de 2024, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu tive alguns picos de depressões e foi um ano bem difícil, foi um ano assim muito complicado. E foi um ano que eu decidi romper os preconceitos e eu fui fazer um acompanhamento psicológico. E por causa da minha situação emocional. E eu me interessei muito por essa parte, porque eu sou pastor. E eu sempre lidei com pessoas, sempre lidei com o problema das pessoas, sempre lidei com as emoções das pessoas, mas nunca soube lidar com as minhas emoções. E eu comecei a participar, e aí eu comecei a ter esse acompanhamento psicológico. E eu decidi, no finalzinho do ano agora de 2024, em estudar.
fazer uma formação terapeuta. E eu iniciei essa formação terapeuta numa escola muito boa, muito conceituada. E quando você começa nessa formação de terapeuta, você é o seu primeiro paciente. Você é quem faz a sua primeira sessão com você mesmo. E foi muito interessante porque eu aplicando a sessão em mim mesmo e fazendo um acompanhamento eu comigo mesmo, eu procurei uma das fases da minha vida que foi mais difíceis e tristes. E aí eu coloquei na minha cabeça a escola. Eu nunca gostei de escola. Por que eu nunca gostei de escola? Porque eu não entendia. Eu só não me sentia bem dentro das escolas. E aí eu fui aplicando alguns conceitos da terapia. E voltando na memória, eu cheguei na minha infância. E aí o meu inconsciente veio à tona no consciente. E eu lembrei das primeiras semanas que eu entrei na escola. E nas primeiras semanas que eu entrei na escola, olha o que aconteceu. A minha mãe dizia, não, a escola é um lugar legal, você vai gostar e tal. E colocou o uniformezinho e no prezinho eu entrando. Mas eu lembro que nas primeiras semanas tinham alguns meninos muito bagunceiros. E tinha um rapazinho, um menininho, que ele era quietinho, era assim, franzino, magrinho, na dele. E eu me lembro que esses meninos bagunceiros começaram a caçoar dele. Era a professora sair da sala de aula, eles iam pra cima desse menino e ficava cutucando esse menino. Esse menino, ele tinha muito medo de escuro. E aí os meninos se aproveitavam para brincar, para zoar, tapavam os olhos dele. E quando os meninos tapavam os olhos dele, ele ficava se debatendo, ele ficava gritando. E aí as crianças da sala ficavam tudo olhando aquilo lá. Mas quando a professora chegava, eles paravam. E ninguém tinha coragem de falar nada. Eu sentia uma raiva no meu coração. Eu tinha uma raiva porque eu queria ir lá ajudar, mas eu falava, se eu for lá, os meninos vão acabar batendo em mim. E eu ficava com medo. E eu acabava não indo, eu acabava deixando de lado. E era toda vez a mesma coisa. Era a professora sair de sala, esses meninos iam pra cima desse menino e começavam a judiar dele. E aquilo ia me dando uma raiva, aquilo ia me dando, sabe, um ódio no coração. E eu fui deixando de estar perto. Só que isso marcou, isso causou um trauma em mim. E aí ficou do porquê eu não gostava de escola. A minha mãe dizia que a escola era um lugar legal, um lugar de fazer amizades. Mas quando eu entrei, eu presenciei uma outra coisa. Hoje tem muitas pessoas que dizem assim, esse negócio de bullying, no meu tempo todo mundo tinha apelido, no meu tempo era zoeira, no meu tempo era brincadeira, agora tem esse negócio, você não pode falar nada pra ninguém. Mas bullying pode causar um trauma. E eu sou a experiência disso. O bullying que nem foi comigo, um bullying que foi com uma outra pessoa, gerou em mim um trauma, um sentimento de que escola não era boa. E por isso eu travei os meus estudos, e por isso eu deixei de ter uma faculdade, e por isso eu deixei de ter cursos, e por isso eu deixei de talvez crescer mais. Para alguns é uma coisa simples, mas para mim não era. Isso causou em mim muitos traumas, e isso causou muitas coisas ruins para mim. Por quê? Porque eu não me formei, porque eu não fiz cursos, porque eu não me aperfeiçoei. Me atrapalhou até mesmo na questão social. Eu não conseguia me envolver com as pessoas, porque eu achava que sempre ia acontecer isso, que ia haver pessoas que iam acabar fazendo maldade com as outras, e por isso eu não me misturava. Lembra que eu falei? Eu trocava de escola para escola, mas em todas as escolas eu não me sentia bem. Sabe por quê? Porque quando nós somos crianças, a criança, ela não sabe dividir as coisas, ela generaliza. Então ela não ia falar, eu não ia dizer assim, não, foi só nessa escola que aconteceu isso, na outra não vai acontecer. Eu tinha o mesmo sentimento do prezinho, é o mesmo sentimento que eu tive no primário, e é o mesmo sentimento que eu tive no colegial.
Então, por quê? Porque eu não soube dividir quando eu era criança, aquilo foi pro meu inconsciente e inconscientemente eu tinha essas emoções de tristeza e de angústia ao entrar nas escolas. Mas lembra que eu disse da palavra de Deus que fala que em Coríntios, que quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança e agia como criança? Depois que eu me tornei adulto e a empresa disse, Rodrigo, você precisa estudar, eu fui para uma escola. Essa escola, o nome dela era Beit Yaakov. Era uma escola judaica e era uma escola que prezava muito pelo respeito. Era uma escola de adultos e de crianças também, mas no meu caso já era um EJA, era uma escola para adultos, né, que avançaram na idade e precisavam terminar os seus estudos. Mas lá os professores ensinavam de uma forma cativante. Lá eu não só apenas aprendi a estudar, lá eu aprendi a gostar de estudar, que eu entendi o que realmente era a escola. Porque essa escola, ela prezava demais pelo respeito de uns para com os outros. E essa escola, ela não tolerava de jeito nenhum o bullying. Não importava a diferença de um para o outro. A escola não aceitava, ela trabalhava muito nessa coisa de respeitar uns aos outros e de ajudar uns aos outros. E eu tive a compreensão, né, infelizmente, bem tarde, de que a escola era uma coisa boa. E a partir daí, a minha cabeça, né, o meu inconsciente, ele foi reprogramado, retrabalhado. Eu passei a ter uma outra percepção. Hoje eu gosto de estudar, hoje eu gosto de ler, e hoje foi rompido essa barreira da infância. Quando se é criança, é difícil entender as coisas e compreendê-las, porque você está aprendendo. É por isso que também nesse vídeo eu quero dizer para vocês, pais, se atentem da forma e do jeito como vocês interagem com seus filhos. Sabe aquelas horas de nervosismo que você grita e diz, olha, você nunca vai ser ninguém na vida. É aquele momento que aquela emoção, ela vira um sentimento que vai para o inconsciente e acaba causando um trauma na criança. Não grite para a criança dizendo que ela nunca vai ser ninguém. Não grite para a criança dizendo, você é burra. Sabe por quê? Porque isso pode causar um trauma nela. Isso pode colocar barreiras para a vida adulta, que na vida adulta ela não vai entender. Ela vai falar assim, por que eu começo as coisas e nunca consigo terminar? Por que eu tenho tantos sonhos e eu não consigo realizar? Eu sempre fracasso em todos. Porque no inconsciente dela, você que é pai, você que é mãe, autoridade sobre a vida dos seus filhos, você declarou algo que ficou marcado na vida dele. E por ter ficado marcado na vida dele, inconscientemente ele bloqueia. Isso se chama trauma. E esse trauma pode trazer muitas dificuldades para a vida dele. O que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje é que nós precisamos tratar o nosso inconsciente. Porque tem muitas coisas que você está traumatizado, tem muitas coisas que você está bloqueado, tem muitas coisas que você não consegue ir adiante e você não consegue explicar porque ficou uma marca na sua infância. E é essa marca que bloqueia sempre, até mesmo na sua fase adulta. E sabe por que eu falei de Coríntios, do amadurecimento? Porque quando nós éramos crianças, agíamos como criança e pensávamos como criança. Mas agora que somos adultos, temos que agir como tais. Então você precisa ser tratado naquela criança, daquele momento, daquelas situações, para que na sua vida adulta você tenha a plenitude de uma vida liberta de tudo aquilo que te prendeu e que causou trauma na sua infância. Que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa te dar sabedoria e que você possa realmente procurar um acompanhamento para que você possa verdadeiramente se reconhecer e entender que a sua vida não é como é por um acaso, tem uma razão e essa razão ela precisa ser resolvida. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje.
Procure um aconselhamento de um profissional, sim. E peça para Deus, Deus, me ajuda a curar traumas que impedem de eu viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. E se por um acaso esse conteúdo teve algum efeito para você, surtiu algum efeito para você, se você achou interessante, eu quero pedir encarecidamente, se você quiser e se você puder, dá uma curtida no vídeo, compartilha ele e se inscreve no canal. E se possível, passe para o máximo de pessoas que você conhece, porque talvez elas não estejam crescendo na vida delas por causa desses traumas, por causa desse impedimento e essas barreiras. E você vai ser a pessoa, um instrumento de Deus usado para abrir os olhos dessa pessoa e fazer com que Deus venha trabalhar na vida dela e ela venha ser liberta. Porque quando conhecemos a verdade traz a liberdade. Então, seja um canal de bênção, um instrumento de Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado.